Outro importante componente de um ecossistema é o fluxo de energia. Esse fluxo de energia, normalmente, ele vai ser representado na forma de uma cadeia alimentar. Em outras palavras, quando você vai lá e escreve um esquema do tipo capim, veado, lobo, gente, isso aqui está representando um possível caminho para o fluxo de energia no ecossistema. Né? Já vi alguém descrevendo a cadeia alimentar como uma sequência de organismos onde um come o outro e é comido pelo seguido. Uma descrição extremamente erótica, um come o outro, lá para uma cadeia alimentar. Aliás, ecologia é a parte mais erótica da biologia, só que a gente vai falar em fulano comendo cicrano. Mas, gente, vamos colocar uma definição um pouco mais elegante para cadeia alimentar. Cadeia alimentar, ela é a representação de um possível caminho para o fluxo de energia no ecossistema. Em outras palavras, quando a gente está falando de uma cadeia alimentar, a gente está falando de um caminho que a energia ela pode seguir. Basicamente, uma cadeia alimentar conta uma história. Tudo começa com o Sol e o Sol emite energia luminosa, sendo, gente, que o capim ele vai ser autótrofo fotossintetizante. Através da fotossíntese, ele então transforma a luz em energia química. Essa energia química é armazenada nas moléculas orgânicas. Glicose, celulose, amido. Você vai pegar CO2 e água mais luz, pegar a luz, converter em energia química lá nas moléculas orgânicas. Quando, gente, o veado come o capim, ele adquire essa energia na forma de energia química, através daquelas moléculas orgânicas que o capim tem. Essa energia química, né, as calorias dos alimentos. Sendo, gente, que o veado herbívoro aqui na parada, ele vai então pegar o alimento a partir do capim. Ora, o capim, moçada, vai ser um produtor, ele vai ser autótrofo fotossintetizante, único grupo de criaturas que conseguem utilizar a energia luminosa do Sol e, com isso, armazenar na forma de energia química em moléculas orgânicas, enquanto, moçada, o veado vai ser um consumidor, já que ele não consegue produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, já que ele não consegue aproveitar a energia diretamente do Sol, ele vai depender de matéria orgânica produzida pelos produtores, ele vai depender de energia química na matéria orgânica produzida pelos produtores. Esse cara aqui vai ser o primeiro consumidor, o consumidor primário. Quando o lobo comeu o veado, a energia química é transferida do veado para o lobo, exatamente na forma das moléculas orgânicas do corpo do veado. É proteína, é gordura, é glicogênio. O lobo, né, gente? Um carnívoro. Aqui na conversa, eu vou dizer que ele é o nosso consumidor secundário aqui na jogada. Gente, uma cadeia alimentar, ela é dividida em níveis ou elos tróficos, níveis tróficos aqui na parada. Inclusive, toma cuidado com a besteira, que é um clássico para a moçada se confundir. O produtor sempre é o primeiro nível trófico, sendo que o produtor, obrigatoriamente, ele tem que ser autótrofo. Ou ele é autótrofo fotossintetizante e utiliza energia luminosa a partir do Sol, ou ele é autótrofo quimiosintetizante, que é bem mais raro. No caso, o segundo nível trófico é o veado. Notem que o segundo nível trófico, ele é o primeiro consumidor. Daí ele vai ser, então, o consumidor primário. De modo geral, um consumidor primário é um herbívoro. Ou um onívoro, né? Porque o onívoro pode ser herbívoro ou carnívoro. O lobo, ele é o terceiro nível trófico. Cuidado, que ele vai ser, então, o segundo consumidor. Ele é o consumidor secundário. Consumidor secundário, ele é um carnívoro
ou então um onívoro aqui na história. Né? O onívoro pode comer animais, pode comer plantas. Daí, primeiro nível trófico, sempre é o produtor, o que quer dizer sempre um autótrofo fotossintetizante. O segundo nível trófico é o consumidor primário, é o primeiro consumidor, herbívoro ou onívoro. O terceiro nível trófico é um consumidor secundário, carnívoro ou onívoro. E daí por diante. Só toma cuidado com isso, né? Consumidor primário não é o primeiro nível. O primeiro nível é o produtor. Consumidor primário é o segundo. Consumidor secundário é o terceiro e daí por diante. Lembrando, moçada, que níveis tróficos ou elos tróficos, eles não representam indivíduos, e sim populações. Outra observação importante, tá, gente? Que quando eu descrever uma cadeia alimentar para vocês, nunca você pode pensar em um indivíduo. Não é um lobo comendo um veado, comendo um capim. De jeito nenhum. É uma população de lobos comendo uma população de veados, comendo uma população de capins. Cadeia alimentar. Os níveis tróficos não representam o organismo. Ele representa a população. Uma população de capins, uma população de veados, uma população de lobos aqui na conversa. E Landim, e cadê os decompositores? Ótima observação. Decompositores não têm lugar numa cadeia alimentar. Decompositores não são representados em cadeias alimentares. Eles ficam subentendidos aqui nesse caso. Quando eu digo, moçada, que eles ficam subentendidos, subentende-se que quando todo mundo morrer, o que sobrar é do decompositor. Então o decompositor não é representado na cadeia, ele fica subentendido, sabendo que no dia que o capim morrer, o que sobrar do capim é do decompositor. No dia que o veado morrer, o que sobrar do veado é do decompositor. No dia que o lobo morrer, o que sobrar do lobo é do decompositor. Então eles estão subentendidos. Inclusive, se você puder posicionar alguém numa cadeia alimentar, automaticamente já não é um decompositor. Se você conseguir posicionar alguém numa cadeia alimentar, automaticamente esse cara já não pode ser colocado como decompositor. Eu digo isso porque vão tentar enganar você em algumas questões a respeito desse esquema. Era uma vez um cogumelo crescendo sobre o tronco de uma árvore. Qual é o nível trófico que o cogumelo ele ocupa? Landim, decompositor? Não. Você não consegue montar uma cadeia alimentar posicionando o cogumelo? Árvore. Ela é o produtor, autótrofo fotossintetizante. O cogumelo, então, no tronco da árvore, eu consegui colocar ele na cadeia alimentar. Então ele vai estar agindo, nesse caso, como segundo nível trófico, como consumidor primário. Cuidado, cuidado com essa besteira. Era uma vez, moçada, um abutre, um urubu, se alimentando de uma vaca morta. Qual é o nível trófico do urubu? Landim, o urubu ele está comendo a vaca morta, ele é decompositor. Não. Se ele fosse decompositor, eu não teria como posicionar ele numa cadeia alimentar. Dá para posicionar ele na cadeia alimentar? Bom, você tem lá a planta que a vaca comeu, a vaca e o abutre. Isso quer dizer que a planta é produtor, que a vaca é consumidor primário e, gente, o abutre está agindo como consumidor secundário. Que quer dizer que não apenas decompositores não são representados na cadeia alimentar, eles ficam subentendidos como se você conseguir posicionar alguém numa cadeia alimentar, não é decompositor. Se determinado organismo conseguir ser posicionado, puder ser posicionado, puder ser encaixado numa cadeia alimentar, é porque você está sabendo o que ele está comendo. Se você está sabendo o que ele está comendo, o que ele está comendo não morreu há tanto tempo. Se você sabe o que ele está comendo, né, o que ele está comendo não morreu há tanto tempo,
ainda é matéria orgânica fresca, não em decomposição. Então esse cara não pode ser considerado decompositor. Ele não pode ser colocado como decompositor. Importantíssima observação para a questão. Se eu puder posicionar alguém numa certa cadeia alimentar, gente, esse cara não pode ser considerado decompositor. Ele vai ser o que a cadeia alimentar estiver colocando dele. Então, ele pode ser, por exemplo, consumidor primário, ele pode ser, por exemplo, consumidor secundário e daí por diante. Falar nisso, que tal a gente colocar algumas ideias para vocês em termos de posicionamento em cadeias alimentares? Quando, por exemplo, você come ovo, qual é a posição da cadeia alimentar que você ocupa? Alguém pensa assim, o homem comendo ovo, sei lá, o ovo vem da galinha, milho, galinha, ovo, homem. Opa. Cuidado, não é desse jeito não. Primeiro, gente, que cada nível trófico da cadeia alimentar representa uma população. População é um grupo de indivíduos da mesma espécie. Sendo, moçada, que cá entre nós, galinha e ovo é a mesma espécie, né? O ovo tem um pintinho dentro, é uma galinha muito jovem. Ou você encara o ovo como uma parte do corpo da galinha, como uma extensão do corpo da galinha, ou você considera, moçada, o ovo como um pintinho que a mesma população da galinha comer ovo é o mesmo que comer a galinha. O que quer dizer, moçada? Que nesse caso, a cadeia alimentar não é para ser colocada milho, galinha, ovo, homem. Galinha e ovo são a mesma coisa, é a mesma população porque é a mesma espécie. O ovo tem um pintinho dentro que é uma galinha jovem, ou o ovo pode ser colocado como uma parte do corpo da galinha, o que quer dizer que a cadeia alimentar seria milho, galinha, ovo, é a mesma população, é o mesmo nível trófico, homem. Quer dizer, nesse caso, o milho, o produtor, galinha, ovo, consumidor primário, homem nesse caso, consumidor secundário. Mesmo porque, né, naquela definição mais tradicional da cadeia alimentar, quem come quem, né, eu não posso argumentar que o homem come o ovo e o ovo comeu a galinha. Não faz sentido. O homem come o ovo, que é uma parte da galinha que comeu o milho. Aí faz sentido, né? Um cara comendo o outro, que come o outro, aquela definição erótica para a cadeia alimentar. De modo semelhante, quando um homem bebe leite, qual é o nível trófico que ele ocupa na cadeia alimentar? Landim, a vaca comeu capim, aí produziu leite e o homem bebe o leite. Opa, de jeito nenhum. Níveis tróficos são populações. Populações são seres vivos. Leite não é um ser vivo. Leite, ele é uma extensão do corpo da vaca, ele é uma parte do corpo da vaca, o que quer dizer que a cadeia alimentar seria capim, vaca, leite é uma parte da vaca, homem, então nesse caso, capim, produtor, vaca, leite, consumidor primário, homem, consumidor secundário, você estará agindo como consumidor secundário quando você vai lá e bebe o leite da vaca. Lá vou eu continuar enchendo o saco de vocês. E aí, quando você se alimenta de mel, qual é o nível trófico que você vai ocupar? Bom, quando você se alimenta de mel, alguém deve estar pensando, você tem lá o néctar da flor, a abelha vai lá, produz o mel e o homem come o mel. Opa. De jeito nenhum, né? Não é, moçada, desse jeito. Porque aquela história de quem come quem, né? O homem não comeu o mel, que comeu a abelha, que comeu o néctar. Não é isso? Assim como o homem não comeu o leite, que comeu a vaca, que comeu o capim. Não é desse jeito. Número 2, eu não poderia colocar o mel na cadeia alimentar. Mel não é um ser vivo, né? Níveis tróficos são populações de seres vivos. Landim, então eu vou colocar assim, né? O homem se alimenta do mel, que é parte do corpo da abelha. Não, moçada, o mel não é parte do corpo da abelha. O que é o mel? A abelha vai lá na flor, pega o néctar, a base de açúcar, e transforma o açúcar em mel.
Mas, gente, o mel não é parte do corpo da abelha. O mel é um néctar modificado. Ou seja, o mel, ele é parte da flor, da planta onde a flor tem. E a abelha, nesse caso, meio que apenas é um intermediário para transformar o néctar no mel. O que quer dizer que quando você come mel, você não está comendo a abelha, você não está comendo uma parte do corpo da abelha, você está comendo uma parte do corpo da planta, sendo que a planta ela é produtor, o que quer dizer, moçada, que você será consumidor primário nesse caso. A propósito, né? Você querer montar a cadeia alimentar, o homem come o mel, que come a abelha, que come o néctar, é a mesma coisa, moçada, de você chegar e dizer que quando você come um bife, cadeia alimentar é você, o bife, o cozinheiro que fez o bife e, moçada, o diacho lá da, sei lá, vaca, o capim que a vaca comeu. Porra, claro que eu coloquei de maneira bem idiota aí, né? Primeiramente, na cadeia alimentar não poderia entrar você, população de humanos. E segundo, que é óbvio que o cozinheiro não entra na história, né? Apenas o cozinheiro vai fazer o seguinte, ele vai pegar, né, o bife, que é um pedaço da vaca, que é uma parte da vaca, e vai disponibilizar para você comer num caso desses. Cadeia alimentar seria então capim produtor, bife a parte da vaca consumidor primário, tá consumidor secundário. Mesmo esquema, cara. Assim como o cozinheiro pega a carne da vaca, prepara o bife e tu come o bife, comer o bife não é comer o cozinheiro. Comer o bife é comer a vaca. Comer o mel não é comer a abelha, é comer a planta que produziu o néctar para fabricar o mel. De maneira que nesse caso lá, quando você se alimenta de mel, você não está comendo a abelha indiretamente. A abelha é que nem o cozinheiro. Ela apenas transforma o néctar no mel, então indiretamente você está comendo o mel. Outra situação estranha para descrever, quando, moçada, uma planta carnívora come uma mosca, qual é o nível eutrófico que ela ocupa? Um pouquinho mais complicado. A maioria das plantas carnívoras não está interessado na matéria orgânica que você tem em relação lá a uma mosca. Porque a planta carnívora faz fotossíntese. Então ela produz a matéria orgânica dela. O que quer dizer que a planta carnívora ela é fotossintetizante, ela é autótrofa fotossintetizante. Gente, planta carnívora é produtora. Ela apenas utiliza sais minerais do corpo da vítima para poder compensar a pobreza de sais minerais no solo. Aquela história que plantas carnívoras são plantas adaptadas a solos pobres em sais. E o que a natureza fez? Já que não tem sais minerais no solo, ela aprendeu a meio que capturar moscas, por exemplo, e utilizar os sais minerais do corpo da mosca. Entretanto, lembra que a cadeia alimentar representa o fluxo de energia, e a energia está onde? Nas moléculas orgânicas. Glicose, celulose, amido, gordura, proteína. Sais minerais não fornecem energia. O que quer dizer que a planta carnívora é produtora. É uma ou outra planta carnívora que também utiliza a matéria orgânica das vítimas, né? Algumas plantas carnívoras não apenas pegam os sais minerais da vítima, mas pegam algumas moléculas orgânicas. Muito pouco. Porque a planta carnívora faz fotossíntese de qualquer jeito. Porque ela faz fotossíntese de qualquer jeito, ela é produtora. Se ela usa um pouquinho de matéria orgânica da vítima que ela captura, beleza. Posso argumentar com vocês que ela vai ser, além de produtora, consumidora primária, aí nesse caso. Se a cadeia alimentar representa um possível caminho do fluxo de energia, uma teia alimentar representa vários possíveis caminhos. Então, quando a gente coloca, uma teia alimentar, a representação de vários possíveis caminhos para o fluxo de energia num determinado ecossistema. Claro que no ecossistema não existe só uma maneira da energia passear. Quando você representa várias e várias dessas maneiras, eu tenho uma teia alimentar. Por exemplo, além do capim,
Como produtor, eu posso ter arbustos. Além, por exemplo, lá do veado, como consumidor primário, eu posso ter, sei lá, um gafanhoto. Eu posso, por exemplo, sei lá, ter um roedor, como um preá, como uma cutia. Eu posso ter, por exemplo, moçada lá, lobo. Eu posso, por exemplo, moçada, ter lá cobra e gavião e etc e tal. De modo que a energia pode seguir vários caminhos. Capim, veado, lobo. Capim, gafanhoto, cobra, gavião. Arbusto, veado, lobo. Arbusto, preá, cobra, gavião. Arbusto, preá, gavião. E daí por diante. Algumas coisas, gente, que me chamam a atenção. Porque mesmo que a seta sempre vai de quem é comido para quem come, que é o caminho que a energia ela segue. A energia vai na forma de moléculas orgânicas no alimento, então é sempre de quem é comido para quem come, porque a molécula orgânica vai do capim para o veado, do veado para o lobo, de maneira que a energia segue esse caminho, do arbusto para o veado, do veado para o lobo, o caminho da alimentação, das moléculas orgânicas, da energia química armazenada lá. Outra coisa, uma teia alimentar tem várias cadeias, né? Capim, veado, lobo, capim, gafanhoto, cobra, gavião e alguns caras dentro de uma teia alimentar podem ocupar mais de um nível trófico. Na cadeia alimentar não, na cadeia alimentar a posição é fixa. Mas numa teia alimentar, por exemplo, qual é o nível trófico do gavião? Depende. Qual é a cadeia que você vai escolher? Se você pegar capim, primeiro nível, gafanhoto, segundo nível, cobra, terceiro nível, gavião, ele é quarto nível, ele vai ser consumidor terciário, né? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Mas você pegar, por exemplo, a cadeia alimentar, arbusto, preá, gavião, ele vai ser terceiro nível, primeiro nível produtor, segundo nível consumidor primário, terceiro nível ele seria consumidor secundário. Percebam bem que não é todo mundo. Por exemplo, o lobo, capim, veado, lobo, obrigatoriamente ele está ocupando o terceiro nível trófico. Obrigatoriamente ele está trabalhando como consumidor secundário nessa teia. Mas alguns caras podem ocupar mais de um nível. Dependendo da cadeia alimentar que você utilizar, o gavião pode ser quarto nível, consumidor terciário, terceiro nível, consumidor secundário. Quando o gavião come uma cobra, ele é um carnívoro que está comendo outro carnívoro. Já tinha utilizado nomes como herbívoro, quem come planta, carnívoro, quem come animais, onívoro, quem come todo mundo. E uma observação, metacarnívoro é um carnívoro que come outro carnívoro. Ou seja, no caso de um leão comer um tigre, ele vai estar sendo um metacarnívoro. É claro que na natureza leões não comem tigres, mas no caso, moçada, do gavião ter comido a cobra, um carnívoro comeu outro, o gavião está agindo como metacarnívoro. Uma última observação a respeito lá de cadeias e teias alimentares é que cadeias alimentares, em sua maioria, são chamadas de cadeias alimentares de pastagem. Cadeias alimentares de pastagem, as mais comuns, elas se iniciam com plantas, como produtores. Enquanto que cadeias alimentares detritívoras são cadeias alimentares que já se iniciam com matéria orgânica em decomposição, que eu não tenho como rastrear a origem dessa matéria orgânica. É o que acontece, por exemplo, gente, no ambiente como um mangue. No mangue, moçada, na água do mangue, tem restos de matéria orgânica em decomposição. Eu não tenho como saber se aquela matéria orgânica em decomposição no mangue é planta morta ou é bicho morto. Morre um bocado de coisa. Vai sendo levado para a água do mangue. Lá no mangue tem matéria orgânica em decomposição. Plantas mortas, animais mortos, fezes, urina, não sei o que é. E começa com a matéria orgânica já desse material. E aí alguns crustáceos comem isso, e peixes, etc e tal. Uma cadeia alimentar dessas pode ser chamada de cadeia alimentar
detritívora. Claro que, ao pé da letra, uma cadeia alimentar detritívora deve ter começado numa cadeia de pastagem. Apenas a cadeia alimentar detritívora, eu não tenho como rastrear a origem da matéria orgânica. Porque tem vários compostos de matéria orgânica, como eu falei, plantas e animais, e etc, etc, tal morto, que eu não sei como é que começou aquilo. Sei que a matéria orgânica está lá. E aí, crustáceos, peixes e outros peixes, eu vou dizer que a cadeia alimentar, nesse caso, é uma cadeia alimentar detritívora.